Oi, gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu tô aqui sem roteiro, sem nada, sentada no sofá, pra realmente abrir o meu coração pra vocês e falar de um assunto que eu não falo tanto, mas que é super importante e que eu me senti agora à vontade de compartilhar com vocês, que é como os meus intercâmbios me transformaram como pessoa. Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Todo mundo sabe quais são as suas dores, suas fraquezas, as coisas que você tem que melhorar, as coisas que, enfim. E quando você vai para um intercâmbio, eu acredito né, comigo foi assim, você consegue ver essas coisas ainda mais intensificadas. Então eu fui para outro país e quando eu cheguei lá, ninguém me conhecia, absolutamente ninguém. Eu poderia literalmente ser outra pessoa se eu quisesse, mas é difícil, né? Eu acho que quando a gente tenta ser alguém que a gente não é, a máscara uma hora ela cai. Ainda mais eu que fiquei lá um ano, né? Imagina um ano fingindo ser uma pessoa que eu não sou. Então não é sobre isso, mas é sobre você ir se conhecendo, ir vendo outras perspectivas de mundo e ir mudando o seu pensamento a partir disso. Então, foi muito isso que aconteceu comigo. Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu tinha alguns preconceitos que eu carregava comigo e que eu tenho certeza que você já escutou alguém falando sobre isso, ou que você mesma já pensou, talvez já tenha até feito algum comentário em relação a isso. E que envolve muito xenofobia, né? Que é um tipo de preconceito. Eu recomendo até vocês pesquisarem sobre isso, porque é bem interessante. E enfim, eu tinha algumas questões de, por exemplo, tipo, asiático é antissocial. Ou eu lembro que na Nova Zelândia eu tinha conhecido um chinês e ele não tomava banho. Então, pra mim, nenhum chinês tomava banho. Assim, é umas coisas ridículas, né? E que a gente tem que ficar sempre trabalhando a nossa mente pra quebrar isso. Mas eram alguns preconceitos que eu tinha. E quando eu cheguei lá, isso foi 100% quebrado, porque só na minha escola tinham mais de 100 asiáticos e eu comecei a me relacionar mais com essas pessoas, que são pessoas totalmente diferentes, né? Os chineses, que são diferentes dos coreanos, são diferentes dos japoneses, diferentes dos tailandeses. E eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas desses países e entender melhor a forma como eles pensam. E sim, chinês toma banho. Uau, choque! E enfim, eu pude ir vendo várias coisas e quebrando vários paradigmas que tinha na minha cabeça, mesmo que de forma inconsciente. A mesma coisa que a gente fica irritado, que as pessoas têm de que brasileira é piranha, brasileira sei lá, rodada. O brasileira tem bundão, tem peitão, tem corpão. A mesma coisa que a gente fica irritada que eles pensam isso sobre a gente, né? Porque é um estereótipo, é extremamente machista. A gente também tem preconceitos sobre eles. Sobre eles, eu quero dizer qualquer pessoa que não seja do Brasil, entendeu? Que seja de qualquer outro país do mundo. Então, a minha cabeça mudou muito em relação a isso. E eu consegui perceber que eu estava muito mais aberta também, quando eu voltei pro Brasil, a perceber diferentes formas de pensar. Então, antes eu tinha muito na minha cabeça, não, porque o que eu penso é certo e ponto. E hoje em dia eu gosto muito quando alguém discorda de alguma coisa que eu acho, porque a gente consegue ver opiniões diferentes de uma mesma situação e chegar ou não chegar a um consenso geral. Então isso é muito legal e isso foi uma coisa que mudou muito em mim. Outra coisa que também é curiosidade são responsabilidades de casa. Aqui na minha casa sempre teve uma moça que ajudou na limpeza e ela vinha todo dia. Agora nem vem mais todo dia, mas antes ela vinha. Então eu não tinha muitas responsabilidades domésticas, digamos assim, né? Eu não sabia lavar louça direito, eu nunca tinha arrumado, passado pano no meu quarto, por exemplo. E também nunca tinha lavado roupa. Então quando eu cheguei lá, com 16 anos, a minha host mom, né, que era a minha mãe de lá, ela que me mostrou como que lavava roupa. Lá era máquina de lavar louça, né, então o que a gente tinha que fazer? Tinha que passar água no prato, botar na máquina de lavar louça. Eu fui descobrir que o meu quarto não ficava limpo sozinho. E às vezes eu esquecia de limpar o quarto, nossa. Às vezes eu varri o quarto uma vez no mês. Gente, muito tenso. Mas lá não entra de sapato, então em minha defesa não era tão sujo o quarto. Então, essas foram algumas coisas que foram mudando em mim, tanto na minha forma de pensar, quanto em coisas que eu fazia, né? Tipo, afazeres domésticos e tudo mais. E outra coisa que mudou muito também foi a minha vontade de conhecer o mundo
de forma mais profunda. Então eu acho que antes eu tinha muito uma ideia de querer, por exemplo, se eu fosse pra Europa e eu tivesse 2 semanas, eu ia querer conhecer o máximo de países possíveis em 2 semanas. E hoje em dia eu já tenho mais vontade de fazer viagens e intercâmbios onde eu possa realmente conhecer aquele lugar, conhecer a cultura daquele lugar, conhecer a gastronomia daquele lugar a fundo e por uma visão de nativos. Então antes eu tinha muito essa percepção que a gente tem de turista, né? Querer conhecer os pontos turísticos, querer comer o bolo mais famoso, só que é o mais famoso pra gente. Agora eu já tenho vontade de conhecer outros lugares e até voltar pros lugares que eu já fui e fiquei pouco tempo e perguntar para um nativo: onde você come esse bolo? Qual lugar daqui que você acha mais lindo pra você? E não que é um lugar cheio de turista, qual parque você vai? Então é muito isso também que eu tenho sentido em mim, né? Essa minha vontade de viajar e de conhecer cada vez mais a fundo as culturas e as formas de pensar. Então isso é muito legal também. E outra coisa, né, que eu quero muito visitar as pessoas que eu conheci no intercâmbio. Então tem uma super amiga minha, a Jenny, da França, e eu tô doida pra ir pra França pra encontrar com ela. Tem uma amiga minha da Turquia. Então, eu quero muito fazer isso também. Bom, outra coisa que mudou muito pra mim foi muito a questão de responsabilidade. Um intercâmbio você ganha muita liberdade. Você tem regras que você tem que seguir, mas você tem muita liberdade. E muita gente se perde nessa liberdade. Assim como aqui no Brasil a gente vê isso muito acontecendo. Quando a pessoa vai fazer intercâmbio, às vezes ela ficava muito presa e ela conhece um novo mundo. Isso também tem seus lados perigosos, digamos assim. Então, no intercâmbio, não vou dizer que eu fui, santinha perfeita. Lógico que todo mundo com 16 anos que vai pra outro país sem os pais toma algumas atitudes irresponsáveis. Assim como aqui no Brasil, se você tá aqui, você tem 16 anos e ganha uma liberdade, sei lá, você pode acabar tomando algumas escolhas irresponsáveis. Mas você tem que tomar muito cuidado, ter a cabeça muito centrada, não se perder nas coisas. Bom, então eu vi isso acontecendo com muita gente lá, de pessoas indo contra os valores ou experimentando coisas que nunca tinham experimentado e num grau muito perigoso. E isso foi uma coisa que mudou muito na minha forma de pensar. Eu acredito que eu adquiri muita responsabilidade, porque lá eu tinha a cabeça de, cara, se eu quiser fazer, eu vou fazer e pode ser que ninguém descubra e tal, mas eu quero fazer isso. Entende? Então eu acho que isso, o fato de eu estar lá no intercâmbio me relembrou de vários valores e de várias coisas que eu prezo. Eu acho que uma coisa que acontece muito também, esse já é uma coisa mais normal, é de você valorizar as pessoas que você tem perto de você e os amigos de verdade. Então o intercâmbio ele me afastou de muita gente e que quando eu cheguei aqui eu vi, caraca, que bom que o intercâmbio me afastou dessas pessoas e também me fez valorizar muito mais as pessoas que eu tenho perto de mim e que eu quero perto de mim, tanto da minha família quanto amigos. Outra coisa também que me fez valorizar muito foi a comida. Eu até chorei na minha primeira semana que eu voltei pro Brasil, que eu abri a geladeira e vi a quantidade de comida gostosa que tinha e eu me emocionei muito porque lá eu realmente passei dificuldade com comida. E aqui ter todas essas opções e feitas com carinho, né, por alguém que se preocupa com a gente, enfim. Então eu fiquei bem emocionada em relação a isso e aprendi a valorizar muito essas coisas. Bom, gente, eu acho que foi isso. Poderia falar de várias transformações que eu fui percebendo também, mas essas eu acho que foram as principais. Abri meu coração aqui com vocês, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco.